Olá, meus amores, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com vocês que está acompanhando a Tia Kelly agora. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical e você tem que assistir até o final. Por quê? Porque tem algo maravilhoso para você nessa lição. Vamos falar de um assunto muito top, muito importante e você precisa estar a par de tudo isso para levar para os seus alunos. Então eu estou aqui para auxiliar você nessa semana com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Olha, meus amados, estamos trabalhando aí, né, a revista com o tema O Maravilhoso Plano da Salvação. Como essas lições são tremendas, como são importantes, como é bom estar sempre falando novamente sobre esses assuntos. Tia Kelly, por quê? Porque nossa memória é muito falha, gente. E querendo ou não, é sempre bom relembrar, porque às vezes esquecemos de algum detalhe, esquecemos de alguma coisa, e com os jovens não é diferente. Acontece a mesma coisa. Então, é bom estar sempre recapitulando aí, reforçando o plano da salvação, que é o plano perfeito de Deus. A lição de hoje tem por título Eu me arrependo. Será que nós temos algum motivo para se arrepender? Você já se arrependeu de algo que você fez ou talvez que você não tenha feito? Vamos falar sobre arrependimento na aula de hoje. A nossa lição encontra-se em Mateus capítulo 6, do verso 6 ao verso 15 e também no livro de Jonas de 1 a 3. A Bíblia diz de hoje, está lá em Atos 3, no verso 19, que diz assim: Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim que Ele perdoe os pecados de vocês. Então, o arrependimento é algo que eu posso decidir se eu quero ou não? Não, é uma ordem. O Senhor mandou nós arrependermos, né? Arrependam-se e voltem para Deus. Então, é uma ordem, é uma ordenança. O arrependimento é algo muito importante na nossa transformação como cristão, né? Se arrepender daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fazemos no dia a dia, que não agrada o Senhor. Então é um assunto top que os nossos alunos precisam estar aprendendo a fundo. Nós temos aqui 3 objetivos a alcançar nessa aula. Tia Kelly, quais são os objetivos? Bom, primeiro nós vamos distinguir ou diferenciar o que é arrependimento, né? Vamos falar para os nossos alunos o que é arrependimento. Depois, apresentar a importância de perdoar o próximo. Ah, eu preciso perdoar? Não, ele me ofendeu, eu não vou perdoar. Não, nós vamos descobrir aqui nessa lição que é algo muito importante, é algo necessário. Nós não temos escolhas, nós precisamos perdoar. Mas vamos falar sobre isso no tópico que vai falar sobre esse assunto. E o terceiro objetivo é o quê? Mostrar o que é produzir frutos de arrependimento. Tia Kelly, mas arrependimento tem frutos? Tem sim, nós vamos descobrir nesta lição. Amados, então vamos lá para o tópico número 1. Nós aqui temos uma opção de dinâmica introdutória, né? Você que está com a revista, você vai ver aqui a introdução, né? A dinâmica para você fazer logo no início. Mas eu não vou falar sobre ela agora, porque você já tem na revista. E eu vou falar também no livro, no vídeo das dinâmicas, para ser o processo mais rápido, tá bom? Então assista o vídeo das dinâmicas que vai estar à parte para vocês. Bora para o tópico número 1. No tópico número 1, vamos falar como eu posso me arrepender. Olha, para falar sobre como se arrepender, primeiro nós precisamos entender o que é arrependimento. Então, Tia Kelly, o que é arrependimento? Como que eu vou falar para os meus alunos do que se trata o arrependimento? Então você vai dizer para eles que arrependimento é uma transformação que acontece na vida de uma pessoa, né? Na vida de um indivíduo, na vida do homem e da mulher. Ou seja, quando a pessoa se arrepende de algo, aquilo que ela fez, ela não volta a fazer de maneira alguma, né? É voltar a mudar, né? É mudar de vida, é mudar aquilo que fazia. É voltar para a fé em Jesus e abandonar todas as práticas pecaminosas. Por exemplo, eu pegava algo que não era meu, mas eu me arrependo disso, então eu já não vou fazer mais isso, né? Então, antes eu falava muito palavrão, eu me arrependo disso, né? Então eu não vou falar mais palavrão. Mas como que isso pode acontecer? Como que o arrependimento pode ser gerado na vida de alguém, né? Eu decido arrepender e pronto, acabou? Não é bem simples assim, tá? Nós vimos nas lições anteriores, né, que nós falamos ali sobre o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, primeiro, para você se arrepender de algo, você precisa o quê? Primeiramente, você tem que reconhecer que você fez algo de errado,
né? Se você não reconhece que você fez algo de errado, não tem como você se arrepender. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, quando nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos, né, que nós vivíamos uma vida, né, de pecado, uma vida errada, e então nós decidimos, então, a partir de agora, obedecer a Jesus, né? Então nós nos arrependemos daquilo que nós fazíamos antes de Jesus e a nossa vida passa a ver então o antes e o depois de Cristo, né? Ou seja, uma vida pecaminosa antes e agora com Cristo um arrependimento e uma transformação, tá? Então é isso aí. Mas quem é que me mostra, né, a necessidade desse arrependimento? Quem é que me mostra que eu estou em pecado? A ação do Espírito Santo. Então, uma vez que eu aceito Jesus, que eu recebo o Espírito Santo é que vai me convencer de que eu tenho algo, né, que eu tenho feito algo de errado. É o Espírito Santo que vai falar ao meu coração e nós vamos ter o entendimento de reconhecer que nós estamos vivendo uma prática que não agrada ao Senhor. João declara, né, que quando o auxiliador vier, quem é o auxiliador, né? Era o Espírito Santo. Ele iria convencer o homem do pecado. E foi isso que Deus fez, né? Ele enviou o Espírito Santo para consolar e também para nos alertar do pecado, tá bom? Ah, Tia Kelly, mais uma vez que eu cometi o pecado, né? Eu me arrependi, mas agora eu tenho tanta vergonha do que eu fiz, né? O que eu posso fazer? Agora você pode, depois que você se arrependeu, né? Tem um arrependimento genuíno, você basta pedir ao Senhor que limpe o seu coração, né? Pedir a Jesus que venha transformar, que venha limpar o nosso coração. E aí, então, pedir o perdão divino, tá? Primeiro temos que reconhecer, porque se você pedir o perdão sem reconhecer, não é pedir o perdão. Ah, o Senhor me perdoa por todas as coisas erradas que eu fiz. Que coisas? O que você fez de errado? Primeiro você tem que reconhecer, não basta você fazer aquela oração assim, Senhor me perdoa de tudo aquilo que eu fiz que não agradou o Senhor. Não, peraí. Você reconheceu? O que você fez que não agradou o Senhor? Né? Essa oração vaga assim não vale. Você tem que falar para o Senhor, né? Você tem que sentir o arrependimento pelos aqueles atos específicos. Ah, Senhor, eu fiz isso e eu me arrependo. E o arrependimento não é da boca para fora. Pois nós falamos que o arrependimento ele gera transformação. Então, a pessoa que realmente se arrependeu, ela não vai cometer o mesmo erro novamente. Ah, eu me arrependo porque não sei, eu falei mal da vizinha, né? Eu falei mal da vizinha e nem era verdade, eu menti. Eu me arrependo, eu peço perdão, o Senhor me perdoa, mas amanhã eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô falando mal da vizinha do outro lado, né? Então, e aí, que arrependimento é esse? Isso não é arrependimento, arrependimento gera transformação genuína, ok? Olha, quem aceita Jesus percebe aos poucos que já não pode viver do mesmo jeito. Então ele já percebe o quê? Que as coisas, né, passadas têm que ficar no passado, não pode continuar do mesmo jeito. Ela precisa ter a sua vida transformada, renovada, ok? Então esse aí é o arrependimento, né? Reconhecer aí o que foi feito para você se arrepender. Só que nós estamos num mundo, gente, em que isso tem sido cada vez mais difícil, né? Cada vez mais as pessoas têm a dificuldade de reconhecer o que tem feito de errado. Porque o inimigo tem colocado, né, de forma tão sutil de que o errado é certo, de que o certo é errado, né? E tem trabalhado isso através das mídias, da televisão, novelas, filmes e tantas outras coisas que às vezes a pessoa pensa, não, o que eu estou fazendo nem é errado, isso é normal, né? Cuidado com o normal. O normal tem levado muita gente para o inferno. Então veja o que está dizendo a palavra do Senhor. O que o Senhor fala sobre esse assunto, né? Algum assunto determinado. Cuidado, vigie, não se deixem ser enganado pelas ciladas do maligno, né? Pelos sofismas de Satanás. Já quero o que é sofisma? Sofisma são pequenas mentirinhas que Satanás tem colocado, né, na nossa mente, na nossa vida, como sendo verdade. E não é verdade. E esses sofismas são tão parecidos verdade que as pessoas até acreditam. Então, cuidado com os sofismas de Satanás. Não se deixe enganar, ok? O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos romanos, alertando o pessoal sobre o quê? Sobre eles não viverem de acordo com a natureza humana. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela inclina para as coisas da carne, e as coisas da carne não agradam a Deus. Então, por isso que ele alertou os romanos desse assunto. Por quê? Porque eles, se continuassem com aquelas práticas, se continuassem com essas práticas pecaminosas, eles acabariam o quê? Acabariam mortos espiritualmente. E
E essa instrução, ela serve também para os nossos dias, serve para cada um de nós. Nós também devemos tomar cuidados para o quê? Para que as coisas que o mundo tem colocado como sendo certa não venham nos afastar da presença de Deus, né? Porque senão a pessoa, né, acaba descuidando e ela acaba se apostatando da fé. Tiaquela, o que é apostatar da fé? É acabar, né, não sentindo mais a presença de Deus, se afastando do Senhor. E isso não acontece da noite pro dia, né? Não é assim, hoje eu não acredito mais, né? Hoje eu tô frio, beleza. Não, isso vai acontecendo com o tempo. Então, por isso temos que tomar cuidado, porque você para de ler a Bíblia, de repente você para de orar, você para de jejuar, você para de sentir o Espírito Santo falar ao seu coração, você já não discerne mais a voz do Espírito, você acha, isso é bobeira, é coisa da minha cabeça, não é o Espírito Santo, e você vai então esfriando espiritualmente, e aí muitos estão morrendo, né? Ou seja, acabam perdendo totalmente a comunhão com Deus, acabam não sentindo mais a presença do Senhor e acabam, né, apostatando. E isso é muito perigoso, e é isso que o inimigo tem tentado fazer com o povo, com as pessoas, com os cristãos, né? Afastá-los da presença de Deus, de forma sutil, devagarzinho, um dia após o outro, quando pensa que não, a pessoa já não consegue mais ir para a igreja, a pessoa não consegue mais ler a Bíblia, e quando lê já começa a entender, não é isso que a Bíblia quis dizer, não, começa a tirar o seu próprio entendimento, então temos que tomar muito cuidado. Por isso precisamos o quê? Estar sempre vigilantes e sempre tomando cuidado, né? Dando ouvido ao Espírito Santo quando ele nos diz para arrepender de alguma coisa. Tomar cuidado, tá? Então, só recapitulando. Quando é que nós percebemos? Então, aqui recapitulando, pra gente fechar o tópico número 1. O que é arrepender-se? Então, arrepender é o quê? É se entristecer com algo que você fez. É sentir uma dor, né? Sentir uma tristeza profunda por algo que você fez e então você deixar de fazer. Arrepender. Pois aquele que arrepende não pratica o mesmo ato novamente. E quando nos arrependemos, devemos então o quê? Pedir perdão ao Senhor, né? Apresentar ao Senhor. Tia Kelly, como é que eu sei que eu estou perdoado? Vamos agora para o tópico número 2. Estou perdoado? Será que eu estou? E aí Jesus então vai nos dar algumas instruções acerca deste assunto, né? Como é que eu sei que eu estou perdoado? Quando é que eu estou perdoado, né? É algo simples, basta eu orar, né? Eu devo fazer o quê? Então, perdoar, embora pareça simples, não é algo tão fácil assim, nem estar perdoado. Por quê? Porque o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Perdoa, claro que perdoa. Se você chegar diante dele com o coração contrito e quebrantado, se arrependendo mesmo, ele vai te perdoar. Não é aquele arrependimento da boca para fora, não, tem que ser do coração, como nós falamos no outro tópico, né? Ele tem que causar dor, tristeza. Então, você chega diante do Senhor o quê? Com o coração contrito, né? Realmente arrependido, com dor por aquilo que fez. Aí o Senhor vai nos perdoar. Porém, o Senhor nos dá algumas instruções, né? Que ele nos ensina quando né? Como é que nós seremos perdoados pelo Senhor. Primeiro, como é que eu devo pedir perdão para Deus? Orando. A oração é a única forma, né? A forma de você pedir perdão para Deus. Você deve chegar diante do Senhor e expressar sobre o que você está pedindo perdão, como eu falei no tópico anterior. Mas como é que eu faço isso? É lá na igreja, em público, com todo mundo orando em voz alta? Não, o Senhor nos instrui a entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Senhor em secreto. Eu e ele, né? Ele e eu, nós vamos orar. Essa é a primeira forma de você orar. Entra para o seu quarto, você e o Senhor, você se derrama na presença do Senhor e ora. E aí tem um segundo ponto, né? Quando é que nós seremos perdoados? Quando nós perdoamos o nosso irmão. E aqui é o ponto mais sério, tá? Por quê? Porque para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar. E muitas das vezes nós queremos ser perdoados pelo Senhor, achamos que o nosso pecado, ele pode ser perdoado, mas não queremos perdoar o nosso irmão. Achamos que o pecado do nosso irmão não é digno de perdão, né? Aí é o complicado. Na oração do Pai Nosso, nós oramos assim, Pai, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa oração é a oração que Jesus nos ensinou, né? Então é a oração que nós devemos fazer. Então, o que fala aí? Para Deus nos perdoar como nós temos perdoado. E aí, será que eu tenho perdoado o meu próximo? Será que eu tenho perdoado o meu irmão? Né? Quantas pessoas dentro de casa, os irmãos ficam com picuinha, né? Irmãos de sangue mesmo, e acabam brigando e às vezes ficam com raiva um do outro, não quer perdoar. E aí, será que o Senhor vai nos perdoar?
Então, para você saber se você tem sido perdoado, reveja os seus conceitos. Você também está perdoando? Pois quando nós achamos, né, que nós devemos ser perdoados e não perdoamos nossos irmãos, achamos que nós somos melhores que ele. Nós não somos melhores que ninguém. Somos todos carentes, né, da misericórdia do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós perdoamos o nosso irmão, porque sabemos que o Senhor também nos perdoa, ok? Então, temos que prestar atenção nisso aí. E o arrependimento, né, quando a pessoa se arrepende, ela toca o coração de Deus, né? Então, uma vez que ele se arrependeu dos seus pecados, ele vai o quê? Ser perdoado pelo Senhor, né? Quando a pessoa se arrepende, ela é perdoado, quando ela também perdoa, ok? Vamos lá. Quando Jesus nos perdoa, ele nos produz a presença de Deus totalmente livres do pecado, né? Então, quando o Senhor nos perdoa, nós somos livres do pecado, né? Podemos chegar diante do Senhor com o coração feliz, né? Porque o Senhor nos perdoou. Olha aqui o que diz. O apóstolo Paulo declara em Colossenses que antes eles estavam longe da presença de Deus. Eles eram inimigos de Deus, né? Eles quem? O pessoal de Colossos, né? Os colossenses. Eles estavam o quê? Afastado da presença de Deus. E nós também, todas as vezes nós estamos em pecado, todas as vezes nós não perdoamos alguém, nós também estamos o quê? Distantes da presença de Deus, né? É como se nós ainda fôssemos inimigos de Deus. E aí, o que ele fala? Que isso estava acontecendo com o pessoal de Colossenses por causa das suas más ações, por causa das suas práticas, né? Que não agradavam a Deus. Aqui tem algo interessante que nós precisamos alertar os nossos alunos, porque eles podem perguntar para você assim, tia Kelly, mas se o meu perdão, ele acontece quando eu perdoo alguém, e aquela história de que quando eu aceito Jesus, meus pecados são perdoados? Aí você vai explicar que realmente, né, quando nós aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados, porque aqueles pecados cometidos antes de nós conhecermos a Jesus, ele é perdoado pelo Senhor lá na cruz, ele foi perdoado pelo Senhor lá na cruz, ele conquistou esse perdão. Porém, depois que eu aceito Jesus, eu entendo a misericórdia e a graça do Senhor. E aí, sempre que eu cometer algum pecado, que eu precisar confessar ao Senhor, eu tenho que lembrar o quê? Se eu estou usando de misericórdia também para com o meu irmão, para com o meu próximo. Por isso que o Senhor disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, assim, como você quer ser perdoado, você deve perdoar. Como você quer ser amado, você deve amar. Como você quer receber bênção, seja você também um abençoador na vida dos demais, ok? Então, é fácil pedir perdão para o Senhor, né? É fácil, Senhor, me perdoa. Mas precisamos o quê? Perdoar o nosso irmão. E isso é uma tarefa mais difícil, né? Mas como que eu vou conseguir? Através do Espírito Santo, tá? Então pede ajuda pro Espírito Santo, que ele vai ajudar você a ter um coração perdoador. E aquele que perdoa não fica com mágoa, aquele que perdoa não deseja o mal. Aquele que perdoa o seu irmão não fica tocando no assunto ocorrido toda hora, tá bom? Beleza? Porque o Senhor não fica jogando na nossa cara toda hora o nosso pecado. Ah, eu te perdoei, mas você lembra que você fez isso, isso e isso? Eu te perdoei, mas você lembra que você fez isso? Não. A palavra diz do Senhor, diz que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Então, uma vez que nós perdoamos alguém, perdoamos um irmão, né? Esquece o assunto passado, né? Deixa isso pra lá, não toca mais no assunto. Perdoe, né? E não volte mais naquele assunto passado. Tia Kelly, vamos para o tópico número 3. Quais são os sinais do arrependimento? Nesse tópico, então, aqui, vamos estar falando sobre os sinais de arrependimento. É aquilo que vai mostrar que nós realmente, né, estamos arrependidos dos nossos pecados, das nossas práticas, né, aquilo que não agrada ao Senhor. Então, Deus deseja perdoar todas as pessoas, né? Deus não quer condenar, Deus quer livrar, Deus quer dar a salvação a todos, porque Deus é um Deus amor, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Então o propósito dele é que todos se arrependam e recebam a salvação. E para isso, né, quando nós nos arrependemos, nós vamos mudar de vida. Isso é notório na vida das pessoas, né? Então eu gosto sempre de dizer, aquilo que você fazia que não agradava a Deus, você agora não vai fazer. Se antes você era mal criado com seus pais, não honrava seus pais, você agora vai se arrepender, né? Você sentiu arrependimento, você vai começar a honrar, você vai começar a obedecer, você vai começar a dar satisfação para os seus pais. E isso é notório, as pessoas vão perceber a diferença, né? Uma pessoa arrependida é notório a transformação, é visível. Então, todos vão começar a arrepender. E quando todos vão começar a perceber.
E quando há o arrependimento genuíno, que é aquilo que Deus quer, ele não é algo por poucos dias, por pouco tempo, né? Ele é contínuo até que o Senhor venha. Porque às vezes as pessoas falam, não, eu vou falar para todo mundo que eu arrependi, nem que eu mudei de vida, então a pessoa começa a mentir, a fazer que arrependeu. Mas vai chegar uma hora que ela não vai conseguir, ela vai parar. Mas quando há o arrependimento genuíno, isso é constante. Cada dia vai melhorando ainda mais. E aqui, né, nesse ponto aqui, nós podemos falar sobre Jonas, né? Então, quando você perguntar ali, todos vão saber quem foi Jonas, né? Eles logo sabem, Jonas é aquele que foi engolido por uma baleia, por um grande peixe, né? Como diz a Bíblia. E você vai falar assim, realmente, mas o que aconteceu? Por que Jonas fugiu dessa tarefa? Né? Aí talvez eles vão ficar meio assim, né? Você fala, olha, é porque Deus mandou ele levar uma mensagem a uma cidade. Uma cidade quer dizer um povo, que era os ninivitas, o pessoal de Nínive, né? Porque aquele povo, ele era muito cruel, era um povo muito mau, né? Um povo que matava o povo, né? Botava fogo no povo vivo. A Bíblia vai dizer que aquele povo ele era tão ruim, tão perverso, que eles eram capazes de espetar as pessoas vivas e botar fogo. Então as pessoas eram queimadas vivas. Então, que coisa terrível, né? É um povo terrível que merece misericórdia? Né? Aos nossos olhos não, mas os olhos do Senhor sim, porque o Senhor quer que todos venham ao arrependimento. O Senhor não tem prazer, né, na maldade das pessoas. Deus quer que todos se arrependam, e é por isso que Ele entregou o seu Filho por todas as pessoas, por mais perversas que seja. Porém, lembra que nós falamos que a salvação, ela é só se nós aceitarmos, né? Então, quando Deus fala para Jonas ir até Nínive, é para levar uma mensagem de quê? De arrependimento. Deus mandou ele fosse ali para falar para eles se arrependerem, que se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias Deus ia destruir aquela cidade, ia acabar com tudo, né? E muitas das vezes também o Senhor fala conosco, olha, muda de vida. O Espírito Santo vai falar somente, ó, muda de vida. Se você não se arrepender, vai dar errado, né? Deus vai cobrar de você, olha, muda de vida, né? Muda suas ações, faça diferente. E o Senhor quer o quê? Que nós demos ouvido. E aí vem a história, né? Que Jonas o quê? Jonas achou que aquele povo era tão ruim, que não merecia o perdão de Deus. Jonas, na verdade, queria o quê? Que Deus realmente destruísse aquele povo, que matasse todos eles, né? E muitas das vezes nós queremos o perdão de Deus para nós, mas não queremos que Deus perdoe alguém, não queremos que Deus perdoe o assassino, não queremos que Deus perdoe o assaltante, não queremos que Deus perdoe o estrupador, não queremos que Deus perdoe aquele que fala mal de nós. Por quê? Porque nós achamos que nós somos melhores, né? Eu mereço o perdão de Deus, mas aquele fulano não merece. Né? Era assim que Jonas estava se sentindo, era assim que Jonas estava pensando. Então Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas compra passagem para Tarse. Deus mandou Jonas ir para a direita, Jonas foi para a esquerda, para fugir do Senhor. Mas quando Deus quer mandar uma mensagem, quando Deus quer fazer algo, não adianta a gente querer fugir de Deus. Não vai dar, não vai ter jeito, né? Então a história acontece, que Jonas vai, né? Então acontece toda aquela tempestade ali, Jonas é jogado no mar, vocês sabem a história, não vou falar aqui, para não tomar muito tempo. Enfim, chega no fim que Jonas tem que ir para Nínive, porque Deus mandou. Então o peixe vai devolver lá em Nínive. E aí então Jonas entende, né? E começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que Jonas nem fez questão de falar com detalhes. Só falou, ó, vocês arrependam aí ou Deus vai destruir vocês tudo, né? Em outras palavras, né? Ele nem queria falar nada, ele queria mesmo que o povo morresse tudo, né? Mas Jonas então fala para eles se arrependerem que dentro de 40 dias Deus ia destruir tudo. E o que acontece? Aquele povo, para surpresa de Jonas, todos se arrependem, né? Todos se arrependem das suas práticas. E a Bíblia vai dizer então que Deus não destruiu Nínive. Por quê? Porque todos eles se arrependeram. Então houve que o arrependimento. E qual foi o sinal de arrependimento? A mudança. Então aquele povo que antes destruía todo mundo, agora não ia destruir mais. Aquele povo que matava, agora não mata mais. Aquele povo, né, que botava fogo no povo, né, não vai botar fogo mais. Ou seja, houve uma genuína transformação. Houve um genuíno arrependimento. E é isso que precisa gerar em nós. Um genuíno arrependimento, ou seja, mudar de vida. Pois quando nós nos arrependemos genuinamente, quando tem os sinais de arrependimento, né? Quando tem esses sinais de transformação, o Senhor nos perdoa. E para surpresa de Jonas, toda aquela cidade se converteu dos seus maus caminhos, né? Toda aquela cidade foi poupada, aquela geração ali, né? Aquele povo daquela época foi poupado e Deus não destruiu Nínive naquela época, porque aquele povo se arrependeu. Então, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele vai
nos perdoar. Porém, o Senhor, sempre que nos perdoa, Ele nos deixa um alerta, né? O quê? Para nós não voltar a cometer os mesmos erros, para nós não nos contaminarmos novamente, né? Na Bíblia tem vários exemplos aí de Jesus, né? Quando Ele perdoa as pessoas e Ele falava, olha, vai e não peques mais. Tem um exemplo daquela mulher mesmo que foi pega em adultério, né? Deus perdoou ela, né? As pessoas queriam apedrejá-la. Ela fala pro Senhor, mulher, né? Cadê os teus acusadores? Né? E aí ela fala, foram todos embora. Jesus então fala para ela que ele estava perdoada, mas ele deixa um alerta, vai e não peques mais, né? Para que não te aconteça algo pior. Então, quando o Senhor nos perdoa, ele fala, não peques novamente, né? Não cometa o mesmo erro, né? Anda numa vida de santidade, anda numa vida de retidão, para que não aconteça algo pior na sua vida, tá bom? Porque Deus é amor, sim. Deus é misericórdia? Sim, mas Deus também é juiz, né? E nós seremos julgados pelas nossas práticas, ok? Então, isso aí nós queremos falar sobre essa questão. Então, quando nós temos arrependimento, tem os sinais, né? Os sinais de transformação. Então, os nossos hábitos serão transformados em ações que glorifiquem ao Senhor, né? Que agradam a Deus. Amém? Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, né? São o nosso resumo da lição de hoje. Nós vamos estar trabalhando sobre o arrependimento. Espero ter auxiliado você. Se você curtiu, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com outras pessoas e assista os vídeos das dinâmicas para a gente completar a lição de hoje, trazendo alguma dinâmica aí para memorização, né, melhor da aula dada. Então, as dinâmicas é muito importante. Você precisa assistir, tá bom? Combinado? Eu vou ficando por aqui, a gente volta semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.